Lucas capítulo 22, dos versículos 39 ao 42. Quero ler com vocês. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu quero ler esse final novamente. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Para nós nos situarmos nessa passagem bíblica, que talvez muitos de vocês já conheçam, saibam exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus, ele se dirige ao Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz como costumava. Era um costume do Senhor, sempre que ele estava em Jerusalém, ir naquele lugar orar. Era algo costumeiro, como de costume. Fazia parte da vida de Jesus a oração, a busca incessante de Deus. Isso era um costume, e a Bíblia enfatiza isso em várias passagens. Como de costume, ele foi naquele lugar e ele se afastou dos seus discípulos. Nós vemos que nessa passagem os discípulos estavam cansados, eles estavam com sono, eles dormiram algumas vezes. E Jesus fala para eles tomarem cuidado, porque precisa estar vigilante. Ali ele estava prestes a ser entregue. Judas iria traí-lo, os soldados viriam em breve, daqui poucos momentos, talvez 1 hora, 2, ele seria capturado, ele seria preso, levado com correntes. É um momento difícil, é um momento de decisão na vida de Jesus. E aí ele se põe de joelhos. A Bíblia diz que pondo-se de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Esse cálice significa isso que eu tenho que beber agora. Essa situação difícil que eu vou enfrentar. Se possível, se quiseres, se for da tua vontade, passa de mim. E aí ele fala algo que é muito curioso, que é o que eu queria compartilhar com você nessa noite. Ele fala: todavia, não se faça a minha vontade. Jesus, ele deixa claro ali, que pelo menos com essa palavra, que havia uma vontade naquele momento no coração dele. Ele como homem, como um representante nosso, falho, um representante, porque ele não era, ele era perfeito, ele era Deus. Mas ali naquele momento a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua majestade, ele deixou de ser Deus por um período para se tornar homem como nós. Um homem perfeito, que cumpriu toda a lei do Senhor, ele foi perfeito nos seus caminhos. Ele era a representação de Deus na terra e era a representação de nós diante de Deus. E como homem, ele teve momentos de fraqueza, ele teve momentos que talvez a carne dele, na carne, na pessoa humana que ele havia se tornado, ele tinha uma vontade que talvez naquele momento pudesse ser diferente da vontade de Deus. Aqui claramente não diz que a vontade dele é diferente, mas ele diz que não se cumpra a minha vontade. E ele completa: mas a tua. Nós cantamos agora há pouco, nós pedimos, eu me rendo, foi o que nós cantamos. Não é? Ele fala, cumpre a tua vontade em mim. A tua vontade, nós falamos isso no louvor para Deus. Que ele cumpra a vontade dele em nós. Foi o que Jesus falou. Ele falou: olha, Pai, eu sei o teu poder, eu conheço, eu sei, o Senhor é meu Pai. Eu conheço o teu poder, a tua capacidade de mudar as coisas, a tua capacidade criativa, de criar alternativas quando tudo parece perdido. Se possível for, eu te pediria: passa de mim este cálice, passa. Mas não seja a minha vontade, e sim a sua. Isso me fez pensar, quando eu estava estudando sobre isso, que eu queria trazer essa passagem para vocês. Como Jesus, eu e você, inúmeras vezes nas nossas vidas, nós somos colocados em situações que nós temos que tomar uma decisão. Muitas vezes. E muitas vezes não são momentos tranquilos, são momentos de agonia, momentos de profundo desespero até. Muitas vezes. Muitas vezes nós nos vemos sem alternativas, nós nos vemos sem direção. As pessoas costumam usar: eu me sinto como se eu estivesse num beco sem saída. E Jesus aqui está numa situação crítica da sua história.
Ele sabia para o que ele havia vindo. Ele sabia. Ele conhecia o projeto de Deus na vida dele. Ele sabia o plano da salvação. Mas naquele momento, como homem, ele se angustiou. Ele fala, minha alma está aflita até a morte. A Bíblia diz que a angústia foi tão intensa no seu coração, pelas coisas que ele iria enfrentar, pelo peso espiritual que naquele momento deveria estar sobre seu coração, sobre sua vida, que ele suou gotas de sangue. No seu suor se misturaram gotas de sangue. Clinicamente isso é possível. Em situações de estresse intenso, um nervosismo muito amplo, muito forte, a pessoa pode sim romper pequenos vasos subcutâneos debaixo da pele e isso sair junto com o suor. Mas isso a Bíblia narra para nós, para nos mostrar que momento difícil que Jesus passou ali. Que coisa difícil. E ele busca a Deus. Ele busca. Ele vai algumas vezes ao Pai perguntar para ele, Pai, tudo te é possível. Eu conheço o teu poder. Se puderes, afasta de mim esse cálice. Mas nas 3 vezes ele disse, mas não seja a minha vontade, e sim a tua. Jesus aqui ele deixa bem claro que como Deus que ele era, ele viveu aqui como homem. E como homem, tudo que ele fez foi uma forma de dizer para mim e para você, olha como você deve viver. Olha como você precisa encarar os seus problemas. Buscando a Deus em oração. Jesus, ele tinha pecado, queridos? Não. Ele não precisava se batizar, e a Bíblia diz que ele desceu às águas. O próprio João Batista, reconhecendo Jesus como Senhor, ele fala, Senhor, sou eu que preciso ser batizado e o Senhor vem a mim. Ele fala, não, tem que ser dessa forma, para que se cumpra a justiça. Até o batismo, Jesus fez questão de que fosse na vida dele também, para que eu e você compreendêssemos que essas coisas são importantes. E aqui Jesus busca a Deus, ele se rende na presença de Deus e fala, Pai, ele se anula completamente. Não seja a minha vontade, mas sim a sua. Na nossa vida, nós vamos enfrentar muitas vezes, momentos de tomar decisões, momentos de fazermos escolhas. A vida, ela é formada de escolhas. Nossa vida é formada de escolhas. O tempo todo nós estamos escolhendo. Hoje, por exemplo, você tinha uma escolha de vir para cá ou não. É ou não é verdade? E você decidiu vir, foi uma escolha. E às vezes são escolhas simples. Que roupa que eu vou vestir, qual a cor, né? Tem irmãs aí que perdem 1 hora para decidir o sapato que vai pôr. Uma escolha difícil, de verdade. Né? Mas tem escolhas, queridos, que são cruciais na nossa vida, que realmente elas vão fazer uma grande diferença, baseado naquilo que você decidir. Uma pequena decisão errada pode destruir um futuro. Uma pequena decisão acertada pode ser uma bênção na vida daquela pessoa, dos seus filhos, dos seus netos. Uma pequena decisão, a decisão não precisa ser muito grande, basta um sim, basta um não. E você está às vezes decidindo o futuro da sua família, dos seus negócios. Você está às vezes influenciando a vida de pessoas que você nem conhece ainda. Um sim, um não, bem colocado, pode ser uma bênção na vida de milhares de pessoas. Um sim, um não, mal colocado, pode ser motivo de tristeza e choro para muita gente, inclusive para nós. Como é importante nós olharmos para esse gesto de Jesus e pensarmos, será que quando eu vou tomar uma decisão, eu busco a Deus e falo para Ele, Pai, a sua vontade, não a minha? Ou será que eu já vou com uma receita de bolo pronta para Deus e falo, Senhor, está aqui, ó, é isso que eu quero, faz. Às vezes, sem querer, colocando até Deus de joelho e falando, faça o que eu preciso e o que eu quero. Ou será que nós nos rendemos a Deus de verdade? Senhor, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu dependo de Ti, que faça a sua vontade. E eu creio que ela é melhor que a minha ideia, melhor do que aquilo que eu sei, que eu acho, que eu penso. Foi isso que Jesus quis dizer. Por mais que ele fosse o Filho de Deus, ele decidiu entregar o destino dele nas mãos do Senhor. Que o Senhor decida, Pai. O Senhor decida. Não seja a minha vontade, jamais, mas a tua.
É isso que nós temos que olhar para essas coisas. Nós vemos na filosofia, se você estudou um pouco de filosofia, sempre foi um dos temas abordados, a questão do livre-arbítrio, do homem tomar decisões ou não, do homem pensar se ele está no controle de alguma coisa em sua vida ou não, se você vai... Existem filmes, literatura abundante falando sobre esse tema. Será que nós estamos no controle das coisas? Será que eu tenho condições de conduzir a minha vida só pela minha inteligência, pela minha capacidade de decisões? Será que realmente isso é verdade, é uma ilusão? E aí para isso nós temos obras famosas, livros. Não sei se vocês acompanham essas mídias de streaming, filmes que passam aí via canais de internet. Tem um filme recente aí, onde você decide o caminho da história. Não sei se vocês viram, tem um filme aí, começou esses dias. Pode ser uma revolução na mídia, na forma de contar uma história, de passar um filme, ou pode ser que não dê em nada e fique por isso mesmo, mas é uma novidade. É uma novidade. Nada muito diferente de um videogame, de um RPG, onde as pessoas decidem por que caminho vão, só que com uma diferença. Nesse tipo de entretenimento, quando você erra o caminho, você pode começar de novo, é ou não é verdade? No videogame, quem gosta, quem jogou, já viu, se lá na partida o personagem se dá mal, ou como a maioria dos jogos ele vem a morrer, você tem outra vida, tem ou não tem? Começa de novo. Vai lá de novo e vai tentar vencer, e morre de novo, e começa de novo. Mas na nossa vida, não precisa nem dizer. Dificilmente nós teremos uma segunda ou uma terceira chance, dependendo da decisão que nós tomarmos. É ou não é verdade? É sério. Chega lá diante da cena do filme, o que você quer fazer agora? Você quer comer o cereal A ou o cereal B? Pequenas decisões que talvez não influenciem em nada, mas que são decisões que nós tomamos todos os dias. Tem um outro filme também, falando de filme para vocês. Tem aquele filme que o personagem apresenta para o protagonista principal 2 pílulas. Uma verde, não, uma vermelha e uma azul. E ele fala, escolhe uma ou outra. Vocês já ouviram falar, ouviram esse filme? Pois é. É uma decisão. Ali é uma decisão crucial na história. Dependendo do que ele escolher, aquilo vai mudar o rumo da vida dele. Mas é um filme. É uma obra de ficção. Eu e você, queridos, muitas vezes, nós vamos nos deparar com situações na nossa vida que nós não vamos poder voltar depois. A decisão que foi tomada, a partir daquele ponto, a nossa vida vai seguir aquele rumo. E muitas vezes, é pouco que se pode fazer para reparar o dano de uma decisão mal tomada. Nós vemos nas Escrituras, se você olhar a sua Bíblia do começo ao fim, nós vamos ver que existe sempre uma dualidade. Deus, ele coloca diante de nós sempre decisões a serem tomadas, e numa dualidade. Ele coloca, por exemplo, luz e trevas. Há uma escolha. Eu posso ir para a luz ou eu posso permanecer em trevas. As trevas é a impossibilidade de enxergar, espiritualmente falando, a impossibilidade de reconhecer a Deus. Luz, trevas. Certo e errado. Paulo fala que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então existem coisas que são consideradas loucas e coisas consideradas sábias. As coisas fracas contra as fortes. As coisas vis e que não são contra aquelas que são. Deus, ele apresenta lá em Deuteronômio para a nação de Israel, quando ele finalmente, Deus apresenta a lei para eles e tira eles da escravidão. Ele fala, olha, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham, pois, a vida. Deus, ele está sempre nos dando uma oportunidade de decidirmos. A questão é a definição do que é o livre-arbítrio, que muitos, às vezes, contestam, dizendo que o livre-arbítrio é uma ilusão. Mas quando eu vejo Deus falando, eu coloco diante de você essa opção e decida, toma uma decisão correta. Eu vejo sim, Deus falando, exerça a possibilidade de escolher. Mas Deus sempre fala, mas escolha bem. Cuidado, porque uma pequena decisão errada pode trazer grandes consequências. Grandes consequências. Quem trabalha com seguro, com seguradora, sabem
que existe um cálculo de risco. Você já ouviu falar disso? Cálculo de risco. Toda decisão, ela envolve riscos. Toda decisão. Os riscos têm que ser considerados, têm que ser ponderados. E uma seguradora, quando ela vai fazer um seguro de automóvel, de residência, um seguro de vida, ela vai levar em conta os riscos. Quais são os riscos que envolvem esse seguro? E isso vai definir o preço. Vai definir se essa contratação será feita ou não. São decisões. Se uma seguradora ela não calcular direito os riscos, ela pode ter muito prejuízo e quebrar. Ou então, ela pode ser ela pode ser rejeitada pelos consumidores, porque os preços delas vão estar fora daquilo que o mercado apresenta. Os riscos têm que ser calculados, uma boa decisão tem que ter cálculo. Jesus falou, qual de vós, antes de construir uma torre, não se assenta primeiro e faz cálculo? Pega um lápis, um papel e vai lá calcular, para ver se tem como terminar a torre. Por quê? Porque se não tiver como terminar, vai ser motivo de zombaria, vai ser motivo de vergonha. Jesus falou, vocês fazem isso, vocês já têm essa intuição natural, que não é bom tomar uma decisão sem fazer cálculos. E nós olhamos para a Escritura e nós vemos Jesus aqui não fazendo cálculos, Jesus buscando a Deus. Aqui eu estou falando de coisas naturais, as decisões naturais, elas envolvem risco. Mas eu preciso aprender a confiar no Senhor, que sabe de todas as coisas. Tem pessoas que falam, nós temos que minimizar os riscos. Deus, Ele zera os riscos. Com Deus não tem risco, meu irmão. Com Deus não tem nada que vai dar errado. Nós temos que entender, uma decisão errada que eu tomar nessa minha vida, talvez eu não tenha oportunidade de consertar. Talvez o estrago seja tão grande que não dê para fazer muita coisa. É sério. Decisões que envolvem a nossa vida, elas são seríssimas. Elas precisam eu preciso de ter uma certeza que sozinho eu jamais terei. Eu preciso aprender a tomar decisões, tendo Deus como a direção, me ensinando para que caminho eu devo ir. O governo faz isso. O governo. Não sei se vocês acompanham de perto a administração governamental, o poder público, o presidente, as leis. O pessoal usa o termo dar uma canetada, né? Já ouviu? É para minimizar. Assinar um documento, um decreto, uma lei nova, uma alteração, enfim. Ele assina aquele papel, ele sentou ali na mesa e fez uma assinatura. Como dizem, uma canetada. Pode alterar a vida de milhões de pessoas, é ou não é verdade? Uma decisão ruim pode destruir uma nação. Por outro lado, uma assinatura num documento com algo bom pode favorecer toda uma nação. Então o governo lógico, o governo idôneo, antes de tomar uma decisão, ele senta, faz cálculos, chama os conselheiros, trazem gráficos, apontamentos, eles fazem um levantamento do impacto que pode causar. Eu estava até falando com o pessoal da manhã hoje. Vocês já viram quem joga xadrez? Vocês já viram? Xadrez é um jogo que quem assiste não é muito emocionante, ou é? Não, nem um pouco. Às vezes entre uma jogada e outra a pessoa demora minutos. E se os enxadristas eles são muito, muito bons, nível Master, Blaster, Plus, né? Eles demoram, às vezes chega a demorar, se preciso for, até horas para jogar uma partida, para fazer um movimento. Quem não conhece fala, mas por que demora tanto? Porque ele está ali, na mente dele, pensando. Se eu jogar essa pedra aqui, o que vai acontecer? E ele faz a previsão de como aquilo se desdobra. Talvez até 10 jogadas para frente. Se o cara é muito bom, ele consegue. Na mente dele, já jogou tanto. Aí ele fala, não, então não vou fazer essa, eu vou fazer essa outra. Mas se eu fizer essa outra, e ele fica fazendo cálculos. Cálculos. No final, a hora que ele vai fazer o movimento dele, ele vai fazer aquele movimento que ou vai causar o menor dano, ou que talvez seja a maior vantagem. É um cálculo, são cálculos. Ele não vai se arriscar a fazer uma jogada impensada e perder o jogo, e entrar numa situação difícil. O xadrez, ele representa muito bem a nossa vida. Mas muitas vezes na nossa vida, nós tomamos decisões sem pensar.
às vezes no calor da emoção. Hoje em dia não é tão comum isso, mas no passado era muito comum. Quantas vezes pais, em momentos de emoção, em momentos de conflito com seus filhos, botou um filho para fora de casa? Já deve ter visto histórias assim, ou ouvido alguma coisa assim. No momento da emoção, no calor do conflito, um companheiro assassina a sua companheira, ou vice-versa, no calor da emoção. E às vezes acontece, o desenrolar disso, não tem volta. Tirar a vida de alguém não tem como voltar, não tem perdão, não tem arrependimento que traga aquela vida de volta. São coisas que podem acontecer no calor da emoção, sem cálculo, sem pensar, sem buscarmos a Deus, que nós podemos pôr tudo a perder na nossa vida. E nós só temos uma, só uma. A Bíblia diz lá em Hebreus que ao homem cabe viver uma vez só. Depois que ele morre vem o juízo. Nós temos que fazer o melhor possível com essa vida que Deus colocou para nós, à nossa disposição. Amém, querido? Você concorda com isso? A melhor vida possível. Ela tem que ser acompanhada com as decisões de Deus. Eu olho para essas coisas todas e eu chego à seguinte conclusão. O que eu estou vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, é uma soma de todas as decisões que você tomou no passado. A nossa situação atual não é nada mais, nada menos que decisões que nós tomamos lá atrás. E eu não sei quanto tempo você tem andado com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem dependido de Deus para tomar boas decisões. Mas hoje, o que nós experimentamos hoje, no nosso dia a dia, tem a ver com decisões que nós tomamos lá atrás. Então está na hora de nós mudarmos essas decisões. Para que os desdobramentos sejam diferentes. Para que a nossa vida seja diferente. E eu preciso ter certeza que eu esteja tomando uma decisão certa. Por exemplo, a escolha de uma profissão é algo ingrato, porque vem num momento da vida que a pessoa é adolescente. E quer ser mais impulsivo, e às vezes, desculpa os adolescentes, mas às vezes muito imaturo do que um adolescente. Não é verdade, eu já fui isso, viu? Já fui, Eu sei como é. Impulsivo. Às vezes a pessoa acha bonita a profissão. Ah, que profissão linda, eu quero ser isso aí. Vai lá, estuda, se dedica. E depois, não estou dizendo que, geralmente é assim que começa uma boa profissão, mas às vezes no meio do caminho, fala, puxa, se eu pudesse eu mudava de profissão. Alguns conseguem, outros não. Mas tem algo ainda que mais profundo do que isso, casamento. Casamento. É uma decisão, queridos, que eu não sei se você sabe, a Bíblia diz que se você casar com alguém, você está casado com ela pro resto da vida, é uma carne só, não é? É isso que diz a Escritura ou não? É. Então não tem que ser feita uma boa decisão? Alguém que ame a Deus como você ama? Alguém que decida mesmo te honrar como você está disposto a honrar essa pessoa? Tem que pensar bem. É uma grande decisão. E muitas vezes essas decisões, dependendo da época da nossa vida, elas são tomadas de formas infinitamente diferentes. E muitas vezes não levando em conta o que mais importa. A direção que Deus nos dá. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas, homens e mulheres, que tomaram decisões ruins. E isso foi catastrófico. Nós vemos, por exemplo, Adão e Eva. Deus havia colocado eles num ambiente perfeito, um mundo perfeito criado para eles. E falou, olha, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês vão passar a morrer. Vocês vão perder todas essas coisas. Eles decidiram. E isso não afetou só a situação deles. Isso, através do DNA de Adão e Eva, está eu e você aqui, pecador. Simplesmente uma decisão errada afetou toda a humanidade. Cristo teve que morrer por causa disso. Deus ele já sabia, é claro, é óbvio. Mas olha a consequência. Uma atitude impensada. Depois vem seu filho, Caim, que se sente invejoso, fica com inveja, com raiva, porque seu irmão é abençoado por Deus, porque Deus está contente com a forma como Abel adorava a Deus. E ele fica com o semblante caído e Deus fala, Caim, por que você está com essa cara? Se você fizer o que é o certo, se você fizer o bem, você vai ser recebido. Em outras palavras, ele está falando, eu vou gostar também quando você fizer o que é certo. Eu não faço acepção de pessoas, a Bíblia diz isso. Mas Caim foi lá e o que ele fez com o seu irmão? O matou. E ali, ele foi amaldiçoado, foi banido, foi feita uma marca na sua testa, para que onde ele fosse, as pessoas soubessem que ele era um homicida. E ali, eles eram impossibilitados de matar a Caim. Mas é uma consequência. Derramou sangue
de um ser humano, primeiro homicídio. Foi por uma má decisão. Deus deu a oportunidade, se você fizer o que é certo, você vai ser bênção. Mas ele optou em fazer aquilo que não era certo. Deus está sempre nos dando a opção de fazermos aquilo que é certo. Elimeleque, marido de Noemi, Israel começou a passar por um problema gravíssimo, escassez, fome, as coisas ficaram difíceis, inflação alta. Começou a ter problemas, faltar alimento, tudo muito caro, eles começaram a passar dificuldades. Elimeleque decidiu ir embora e foi para Moabe. Hoje, nós não temos nenhum vínculo espiritual com o país que nós vivemos, mas naquela época, a nação de Israel tinha um vínculo espiritual com o local onde eles viviam. Eles viraram as costas e foram para a terra dos inimigos, inclusive, para os moabitas. E lá, Elimeleque falece, seus 2 filhos falecem, e Noemi fica sozinha, viúva numa terra estrangeira, cheia de inimigos, uma má decisão, uma má escolha, que depois Noemi conserta, voltando para sua terra. Mas foi uma má escolha. Talvez se eles tivessem ficado em Israel, eles não teriam morrido. Nós não sabemos o que aconteceu lá em Moabe. Nós vemos também o último rei de Judá, que Judá teve antes deles serem destruídos por Nabucodonosor. Aquele rei, o rei Zedequias, ele foi instruído pelo profeta Jeremias. Jeremias disse: o Senhor está dizendo que é para vocês se renderem, conviverem pacificamente com a invasão da Babilônia. Não se rebelem contra o rei da Babilônia, que Deus vai continuar abençoando. Mas o rei não deu ouvido a Jeremias. Ele ouviu seus conselheiros, que não conheciam a Deus. E ele se rebelou contra Nabucodonosor. Essa decisão foi terrível, porque por causa disso, toda Jerusalém foi incendiada. O templo de Deus foi destruído. Mulheres, crianças, homens foram assassinados. E milhares de pessoas foram levadas cativos para a Babilônia. Uma má decisão. Deus havia dado uma orientação, uma instrução. Lá em Jeremias, Deus está dizendo, ele diz assim lá em Jeremias 6,16, o povo decidiu não andar no caminho que o Senhor havia colocado diante deles. O povo decidiu não andar, decidiu, é o que diz a Bíblia. Eles tomaram uma decisão. Deus colocou uma oportunidade, sejam abençoados. Eles falaram, não quero. Deus, ele disse para Jonas, Jonas, vai lá em Nínive, prega lá para aquela cidade, fala para eles, se eles não se arrependerem, que eu vou destruir. Jonas fez, ele falou, não, vou para o outro lado, vou fugir disso aí. E trouxe destruição e morte sobre a sua vida. Ele foi para lá dentro da barriga de um peixe. Nós vemos homens e mulheres dizendo não para a direção de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Por que nós agimos assim? Porque muitas vezes nós somos precipitados nas nossas ações. Muitas vezes nós estamos agindo de cabeça quente. Às vezes eu estou muito feliz. Muito feliz, eu também posso tomar uma decisão ruim, amém, queridos? Estou muito feliz, estou tão feliz, aí vem, né? O irmão está lá feliz, todo alegre, está vendo o jogo do time do coração dele. A hora que o time faz um gol e ganha o campeonato, ele está lá gritando, é a hora que a mulher aproveita, né? Para pedir alguma coisa que normalmente ele diria não, né? Ou vice-versa. Muito alegre, muito triste, muito estressado. Não, nós temos que parar, orarmos, buscarmos a Deus, pedir para Deus a direção, entendendo, queridos, que eu e você, nós não sabemos nada. Nós não sabemos o futuro. Muitas decisões ruins são tomadas porque nós estamos longe do Senhor. Porque nós não nos aproximamos dEle para buscar a direção. Muitas vezes, como eu disse no começo, nós buscamos a Deus para dizer para Ele o que Ele deve fazer para nos fazer feliz. Para dizer, Senhor, eu vou ser feliz se o Senhor me fizer isso. E não perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero fazer a tua vontade, que seja a tua, não a minha. Não a minha. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Só alguém muito maduro em Cristo consegue entender que os planos do Senhor são melhor que o dele. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Nós vemos pessoas que tomaram boas decisões em momentos cruciais também nas Escrituras. Nós vemos, por exemplo, a vida de Noé. Que Deus falou para ele, olha, eu vou construir uma arca, vou destruir toda a humanidade. E ele olhou para Noé, ele viu no coração de Noé alguém que ele falou, eu quero começar a humanidade com você.
E a Bíblia diz que Noé fez exatamente, e não por uma vez, a Bíblia diz isso, 2 vezes, que Noé fez exatamente aquilo que o Senhor havia dito para ele fazer. Ele não desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Isso trouxe bênção para ele, para sua esposa, seus filhos e suas noras. Agora imagina se Noé virasse e falar, não vou fazer assim não. Vou fazer diferente, do meu jeito. Não, Senhor, eu quero ser feliz de outra forma, eu não quero ficar construindo arca. Ele ia embora no dilúvio, e talvez nós não estivéssemos aqui. José no momento crucial, no momento pontual da sua vida, dentro da casa lá de Potifar, a mulher de Potifar, dando em cima dele, no momento que ele foi acuado, colocado ali na parede, ele correu, porque o coração dele estava cheio de fidelidade ao Senhor. Ele estava perto de Deus, ele era um homem de Deus, ele correu. E aqui vem algo interessante na história de José. Muitas vezes, quando eu e você tomamos a decisão que Deus quer que nós tomemos, às vezes dá a impressão que não valeu a pena, porque José, logo em seguida, ele vai parar onde? Na prisão. Talvez lá na prisão ele fala, sabe de uma coisa, eu deveria ter ficado com aquela mulher. O patrão jamais, talvez, descobrisse. Mas eu estou aqui. Mas ele foi fiel, ele tomou a decisão certa. Ele fez a vontade do Senhor e ele não imaginava que aquela prisão era simplesmente um impulso para ele ser um dos homens mais poderosos do Egito. A obediência traz a bênção do Senhor. A obediência traz a bênção do Senhor. Se você quer ser abençoado por Deus, meu irmão, minha irmã, você tem que aprender a obedecer e fazer a vontade. A vontade de Deus, que é ela que prevalece. Nós vemos também na Bíblia, Deus nos mostrando em algumas situações, contraste de pessoas, que uma toma uma decisão certa e ao mesmo tempo uma outra pessoa, na mesma oportunidade, toma uma decisão errada. Nós vemos, por exemplo, o caso de Ló e Abraão. A Bíblia diz que eles se enriqueceram demais à medida que eles andavam pela região ali de Canaã, no deserto, eles enriqueceram muito, e os empregados deles começaram a se estranhar. E qual foi a ideia? A ideia foi, vamos nos separar, você fica para um lado, nós estamos muito grandes, poderosos, temos muita coisa. Fisicamente é impossível estarmos juntos, então você escolhe um lugar, o lado que você escolheu eu vou para o outro. E a Bíblia diz que Ló, ele olhou para as campinas lá dos lados de Sodoma e Gomorra, e ele escolheu aquele lugar, porque aos olhos parecia melhor. Ele não ponderou, ele não orou, e Abraão, como a vida dele já estava na mão de Deus, ele foi para o deserto. Anos depois nós vemos Ló fugindo daquela cidade, porque fogo e enxofre está caindo sobre ela. E a mulher de Ló vira uma estátua de sal, e suas filhas nem casadas estão, não têm descendência. E são elas que dão origem aos moabitas, que falamos agora há pouco, aos amonitas. Uma má decisão. Nós vemos Marta e Maria. Jesus vai lá na casa das irmãs. Marta, ela vai começar a trabalhar e fazer coisas, e arrumar a casa e preparar coisas. Maria senta aos pés de Jesus e começa a ouvir o que ele está pregando. São decisões, são escolhas. E Marta começa a reclamar, ela vai para Jesus e fala, Senhor, o senhor não está vendo isso? Eu estou aqui atarefada, cheia de tarefas, cheia de serviço. E minha irmã está aí, sentada aos seus pés, ela não se enxerga, e o senhor não faz nada. E ele falou, Marta, presta atenção, ouve o que você está dizendo. Você está muito ocupada com muitas coisas. Realmente tem muitas coisas a serem feitas, mas Maria, e ele usa essa palavra, escolheu a melhor parte. A melhor parte é estarmos aos pés do Senhor. A melhor parte é escolher aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes não é fácil fazermos. Porque muitas vezes nós não sabemos claramente qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Às vezes você tem 2 coisas para decidir na sua vida, 2 coisas boas. 2 coisas que não diferem muito uma da outra. Mas qual decisão tomar? As 2 são bênção, as 2 são aprovadas pela palavra do Senhor. Não tem nada que não seja contra a vontade de Deus. Não tem, são boas. Mas como escolher? Nesses momentos, o que nós fazemos? O que eu faço, Senhor? Ou eu tenho 2 situações tão terríveis, que o máximo que eu consigo pensar é qual a menos pior. Qual a menos ruim das 2? Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que aprender a confiar na direção do Senhor. Primeiro, que Ele é onisciente, Ele sabe. E segundo, Ele te ama. Ele te ama. Ele jamais vai falar para você ir por um caminho, meu irmão, minha irmã, onde você vai se machucar, de forma que não seja curável. Não sei se você me entende. Às vezes o caminho do Senhor
como diz as Escrituras, é apertado, a porta é estreita, e apertado o caminho. Mas é o caminho que vai levar para o lugar que você quer chegar. Para o lugar que você quer ir. Porque Deus diz, sou bem eu que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Todo mundo aqui tem uma expectativa na vida. Todo mundo aqui quer atingir algo bom. Todo mundo tem sonhos, tem planos, projetos. Mas é Deus que diz, eu sei o caminho. Eu sei. Você quer ir tentar? E depois talvez voltar chorando para Deus e falar, eu deveria ter buscado ao Senhor. Eu deveria ter buscado a sua direção. Talvez nós temos perdido o melhor do Senhor nas nossas vidas, queridos. Nós temos deixado de alcançar o melhor que Deus quer dar para nós, porque nós temos tomado decisões ruins. Decisões onde nós deixamos o Senhor de fora delas. Ou então decisões que nós já tomamos e nós só oramos para dizer que oramos. Só para deixar o Senhor ciente do que nós queremos fazer. Vocês estão me entendendo? Eu só quero só Deus, só como um anexo. Falar, ó Senhor, eu tomei tal decisão, abençoa aí. Faz aí o que eu quero. Me sirva. Eu sei que é pesado. Mas muitas vezes as nossas ações e a forma como nós pensamos é como se Deus tivesse que ficar de joelho para nós e nos abençoar. Sendo que Jesus falou, Pai, não seja a minha vontade, e sim a tua. É a dele que tem que prevalecer na nossa vida. As escolhas que nós fazemos, elas vão determinar se nós vamos ter a bênção do Senhor em nossa vida ou não. As escolhas que nós fazemos, elas vão determinar se nós vamos ter a bênção do Senhor em nossas vidas ou não. Amém? A palavra escolha, ela significa ou um ou outro. Elimina um e seleciona outro. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Você vai servir a um e aborrecer ao outro, e vice-versa. A escolha, ela sempre vai te dizer, você vai deixar algo de lado por outra coisa melhor. E nós temos que lembrar, eu só vou conseguir fazer isso se eu entender o que a palavra de Deus me diz, que a vontade do Senhor é perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Por mais que você tenha um plano magnífico, bom, muitas vezes pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria capacidade, um líder coaching, ele sabe ler pessoas que estão engajadas numa equipe. Um olheiro, já viu olheiro? Aquela pessoa, um caça-talentos, que vai procurar um cantor, uma pessoa que canta bem, e ele encontra, às vezes, numa churrascaria, alguém cantando, e fala, pô, esse cara tem talento. Ele vai lá, pela própria experiência pessoal, ele vai lá e escolhe aquilo. Você acha que Jesus, ele é muito maior do que um líder, do que um caça-talentos? Jesus, quando ele foi escolher seus 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele passou uma noite em oração. Ele não foi pela capacidade humana. Ele dependeu de Deus, ele orou para escolher os seus discípulos. E muitas vezes nós não dependemos do Senhor. Nós achamos que pequenas coisas eu posso decidir. E pequenas decisões podem causar um grande estrago. Nós temos que olhar para essa imagem de Jesus no Getsêmani, de joelhos, falando, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade. Isso tem que ecoar no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa alma, por toda a nossa vida. Senhor, não seja a minha vontade, e sim a tua. São essas pessoas que Deus está procurando no mundo. Pessoas que entendem que nós não sabemos nada. Por mais brilhante que nós sejamos diante dos homens, nós não sabemos nada. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 2 horas. Você não sabe, meu irmão. Nós dependemos daquele que conhece todas as coisas, que sabe o nosso futuro, que já tem a história. Ele sabe. Nada melhor do que colocar nas mãos dele e falar, Senhor, cuida de mim. Me leva. Me ensina aí pelos caminhos que o Senhor está abençoando. E não como nós fazemos, abençoa os caminhos pelos quais eu quero andar. Eu sei que parece uma diferença sutil, mas na realidade, nós temos que aprender a pensar como Deus pensa, para podermos tomar decisões sábias. Davi, ele escreveu, no Salmo 25, tem um versículo específico, que ele disse assim, qual é o homem que teme ao Senhor?
Qual é o homem? Você quer saber o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, o ensinará no caminho que deve escolher. É esse, o homem que teme ao Senhor. É o homem que o Senhor está ensinando o caminho que ele deve escolher. Isso é o verdadeiro temor a Deus. Deixar Deus escolher o meu destino. Para onde eu vou, o que eu faço. E confiar que a vontade dele é perfeita. E que os planos que ele tem para mim são muito maiores e melhores do que os meus. E que eu não sei de nada. Ah, mas eu já tomei decisões ruins no passado e hoje minha vida é o resultado dessas coisas ruins e algumas eu acho que não dá para mudar. E hoje eu me sinto triste, eu me sinto angustiado. Às vezes eu oro, parece que Deus não me ouve. Às vezes eu peço direção para Deus, eu não consigo compreender quando Deus está falando comigo. Queridos, é uma questão de mudarmos de atitude. Arrependimento significa mudar de ação, de atitude. Comece a depender de Deus, busque a Deus, ore, peça para Ele te dar a direção da tua vida. Não tome mais nenhuma decisão na tua vida a partir de agora, sem antes consultar ao Senhor, sem antes ter certeza que essa decisão ela está alinhada com a palavra de Deus, com aquilo que Deus disse na sua palavra. Não tente a sorte, meu irmão, não tente você. Às vezes é uma atitude de arrogância nossa, nós não queremos depender de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, nós enveredamos por esse caminho. Mas a Bíblia diz o tempo todo que nós devemos depender de Deus. Lá em Isaías, Deus fala para nós que nós temos que rejeitar o mal e escolher o bem. Como é que eu vou identificar o mal? Como é que eu sei o que é o bem? Olhando para a palavra, olhando para as Escrituras, olhando para o que Deus diz, para o que Jesus ensinou. Paulo fala numa certa passagem que para ele quer escolher sobre aquilo que é o mais necessário. Ele tinha situações que ele viam que eram boas e outras melhores, mas ele queria junto de Deus tomar uma decisão certa. Paulo, em alguns momentos da vida, o Espírito Santo o guiou para uma outra direção que ele nem imaginava, levou ele para lugares que ele não queria ir, e ele foi, ele obedeceu. Nós temos que ser assim, queridos. Se você quer a bênção do Senhor em suas vidas, se você deseja ser abençoado por Deus de verdade, e eu sei que todos nós queremos ser abençoados, nós temos que aprender a deixar o Senhor decidir os nossos caminhos. Jesus disse que aqueles que entrarão no reino do céu são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Foi isso que Jesus falou. Calma aí, eu vou repetir. Ele disse que vão entrar no reino do céu somente aqueles que fazem a vontade do Pai, não os que põem o Pai para fazer a vontade deles. Foi esses que Jesus disse que vai entrar. Jesus conta uma parábola de 2 filhos, para ilustrar a questão de fazer ou não fazer a vontade do Pai. Um fez, o outro não fez. Jesus sempre coloca essa questão em xeque, sempre lhe mostra. Uma vez chegaram para ele estava numa casa lotada de gente, não dava para entrar. E a Bíblia diz que Maria e seus irmãos saíram para prendê-lo, dizendo que ele estava louco. Tem essa passagem bíblica. E eles chegaram na porta e falaram, vai lá, avisa para o mestre, que sua mãe e seus irmãos estão aqui fora e querem falar com ele. Eu imagino a pessoa chegando no ouvido dele falando, Senhor, tem uma mulher aí fora dizendo que é sua mãe e os seus irmãos querem falar. Ele vira e fala assim, é até surpreendente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele aponta para as pessoas que estão ali ao redor dele e fala, olha, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. A questão é fazermos a vontade do Pai. Jesus fala, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outro lugar ele fala, eu não busco a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, do Pai que me enviou. Jesus ele repete isso inúmeras vezes. E ele era Deus. Se Deus, Jesus, ele não ousou fazer a sua vontade, quanto mais nós, amém, queridos? Nós temos que aprender a depender desse Deus maravilhoso. É interessante que Jesus, uma vez ele foi questionado, Senhor, como é que eu devo orar? Essa é uma pergunta válida. Por quê? Porque você, quando vai tomar uma decisão e está em dúvida, você gostaria de saber uma fórmula, é ou não é? Como que eu faço? Como que eu busco a Deus? Como que eu vou fazer? Perguntar para ele, Senhor, como nós devemos orar? E é interessante que nós temos decor essa oração. Porque é repetida, é massificada. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, e aí vem essa palavra, seja feita a tua vontade. Olha que interessante.
Na oração ele já ensina você falar para Deus, a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Não a minha, a tua. Nós estamos aqui para buscar a vontade de Deus na nossa vida. Que é boa, perfeita. É perfeita. Melhor do que o plano que você tem na sua cabeça. Isso é com certeza. É mais alto do que os nossos pensamentos, tão limitados, tão simples. Eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo número 40. Um Salmo de Davi. Para nós concluirmos essa mensagem. Salmo 40, versículos 7 e 8. Nesse salmo, Davi, cheio do Espírito Santo, ele fala o versículo 7 e 8 se referindo a Jesus, a Cristo. É um salmo messiânico. E ele fala assim, versículo 7. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. As escrituras registram no Antigo Testamento a pessoa do Senhor Jesus. Está escrito. Versículo 8. Então o que Jesus diz nessa visão profética de Davi? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu me deleito em fazer a tua vontade. E o salmista no Salmo 37 diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Está tudo interligado, meu irmão. Se você se deleitar em fazer a vontade de Deus, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Ele vai te abençoar. Ele vai colocar as mãos sobre a tua vida, Ele vai colocar as mãos sobre a tua família, e você vai ter a certeza que em Cristo, através do Espírito de Deus agindo nas suas decisões, você vai sempre tomar decisões acertadas. Vão ser decisões que vão abençoar a sua vida, a sua casa, os seus negócios, a sua família, a sua igreja. Por onde você andar, as suas decisões, elas vão refletir em glória, não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas. Jesus, através da sua obediência, porque Ele se rendeu a Deus, eu e você fomos salvos. Aquela decisão dele nos trouxe vida, e vida com abundância. Eu e você hoje somos chamados filhos de Deus, porque Jesus disse, Pai, a tua vontade, não a minha. Nós temos que aprender a ser igual ao nosso Senhor, imitarmos o nosso Mestre. Paulo fala, sede imitadores de Cristo. Cristo fez isso, eu também tenho que fazer. A partir de hoje, Senhor, que nós venhamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. E o Senhor vai tomar as decisões, e eu vou atrás. Eu tenho certeza que é melhor do que as minhas decisões. Os planos de Deus são melhores que o meu. Jesus, numa certa ocasião, ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, entregue tudo nas mãos do Pai. Deixa Ele decidir. Isso que é negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz, a sua cruz, e me siga. Se você quer ser um seguidor de Jesus e fazer a vontade de Deus, essa é uma palavra para você nessa noite. Amém, meus irmãos? Te amamos.